São 8 horas em Moçambique. Bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, o seu informativo matinal que tem a missão de deixá-lo a par de toda a atualidade informativa logo às primeiras horas do dia. Um bom dia especial para si, caro telespectador. Fique connosco até muito perto das 9 horas, porque trazemos para si várias novidades. A cidade de Maputo hoje acordou com uma temperatura amena, um pouco de vento, um pouco de frio. Vamos saber como é que está a previsão para Maputo e também para outros cantos do país com os especialistas, pois nós temos aqui a previsão de tempo dada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Na tela. A nossa informação meteorológica é pronta. Começamos mesmo pela parte norte do país. A cidade de Lixinga vai registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 19 graus. Pemba vai registrar uma máxima de 31 e uma mínima de 26. Para Nampula, a previsão é de 29 e 21, de mínima e máxima, respectivamente. Para esta zona do país, a previsão acompanhadas por vezes trovoadas. Há também previsão de vento de sueste a sudoeste, fraco a moderado. Vamos avançar para a zona centro do país, Tete, Quelimane, Chimoio e Beira. Tete registrar uma temperatura máxima de 37 e 21 de mínima. Quelimane vai registrar uma temperatura máxima de mínima de 20. 26, 19 para Chimoio e 31 para a cidade da Beira. É a previsão, então, para a zona centro do país, onde o comportamento do tempo espera-se que seja de céu pouco nublado, passando a muito nublado nas províncias de Tete e também na Zambésia. Chuviscos e chuvas fracas locais. Vento de sudoeste a nordeste, fraco a moderado. Vamos avançar para a parte sul do país, Inhambane, Gaza e Maputo. Temperatura máxima para Gaza será a cidade de Xai-Xai, concretamente, será de 36 graus e a mínima de 24 graus. Inhambane, a previsão é de 36, uma mínima de 21. Para Maputo também 36, uma mínima de 21. Para esta zona do país, prevê-se tempo quente com céu pouco nublado a limpo, passando de muito nublado ao entardecer na noite de hoje. Em Maputo e Gaza, onde prevê-se a ocorrência de aguaceiros com trovoadas ou chuvas fracas a moderadas, podendo ser em regime forte nos distritos a oeste de Maputo. Vento do nordeste, fraco a moderado, rodando para sudoeste ao entardecer em Maputo e corajadas moderadas fortes. Atualizamos assim a informação meteorológica. Saia de casa de acordo com as condições do estado do tempo da sua cidade. Avançamos com as notícias. O número de óbitos devido ao ciclone Idai subiu para 518. Dados são da atualização feita ontem, segunda-feira, e o INGC diz que os dados podem ainda subir, tendo em conta que há muita gente que continua desaparecida. Mas as águas baixam, aumentam as estatísticas das vítimas mortais do ciclone Idai. Até sexta-feira da semana vinda, tinham sido registrados 493 óbitos. Esta segunda-feira, 3 dias depois, foram registrados mais 21 mortos, subindo o número para 518. Neste momento já temos uns dados atualizados, estamos a falar de 518 óbitos, que é uma atualização. Como se sabe, esta calamidade criou muitos desaparecidos. E à medida que vão baixando as águas, vai se encontrando corpos e aí já o número vai subindo. São 518 óbitos e conta-se um pouco mais de 1.600, pouco mais de 1.600 famílias vítimas desta calamidade. Moçambique já recebeu milhões de dólares e toneladas de produtos alimentares, de limpeza e vestuário em jeito de donativo, vindo dos diversos cantos do mundo para ajudar a reerguer as vítimas do Idai e dos estragos. Neste momento, o governo faz o levantamento dos impactos econômicos do desastre, ao mesmo tempo que tenta colocar em prática o plano de recuperação das zonas afetadas. O Conselho Cristão de Moçambique encaminhou doações de alimentos, roupas e utensílios domésticos e outros bens de primeira necessidade às vítimas do ciclone Idai no centro do país. Volto a chamar a peça de reportagem que dá conta de que o Conselho Cristão de Moçambique encaminhou doações de alimentos, roupas e utensílios domésticos e outros bens de primeira necessidade às vítimas do ciclone Idai no centro do país.
Tenho a indicação de que esta peça de reportagem vai passar ainda no decurso deste jornal. Para já, a Olam entregou esta segunda-feira 40 mil toneladas de arroz e também grandes quantidades de óleo para prestar apoio às vítimas do ciclone Idai no centro do país. Este é o momento em que os representantes da Olam e CTA entregavam ao INGC 40 mil toneladas de produtos alimentares diversos para apoiar as vítimas do ciclone Idai na zona centro do país. Trata-se de produtos alimentares, tais como arroz e óleo alimentar, que vão ser disponibilizados às famílias que perderam tudo por conta da passagem do ciclone na cidade da Beira e em outros pontos do centro do país, como conta a seguir a representante da Olam, Cláudia Majate. A Olam junta-se aqui como membro do CTA e membro também da Associação do Caju, somos membros da Associação Algodoeira, somos membros também dos industriais, da Associação dos Industriais do Óleo, portanto, e outras associações pela natureza do nosso negócio, e todas essas associações estão filiadas ao CTA. Por isso, julgamos pertinente trazer este nosso contributo por esta via do CTA. E esperamos, sinceramente, que isto possa ajudar a minorar o sofrimento dos nossos concidadãos que estão na Beira. Cláudia Majate acrescentou ainda que, apesar de a Olam ter também sido afetada pelo ciclone Idai, o seu apoio não se limitará apenas às 40 mil toneladas disponibilizadas esta segunda-feira. Nós, como empresa, temos uma fábrica, uma refinaria de óleo alimentar na Beira, que também foi severamente afetada por esta intempérie. Então, nós sentimos a dor dos empresários da Beira e dos concidadãos que estão na Beira. E é por isso que nós estamos a estender a mão, que é para juntos nós nos reerguermos e voltarmos a desenvolver e a crescer. É importante mencionar que este apoio que nós estamos a dar não termina aqui. Amanhã nós vamos fazer um donativo nas mesmas quantidades ao INGC diretamente na Beira e à Cruz Vermelha também na Beira. Ao mesmo tempo que estamos a trabalhar junto com as comunidades à volta da nossa fábrica no bairro da Munhava, que é para perceber as reais necessidades muito específicas daquela comunidade, para ver como é que a Olam, de uma forma direta e com a intervenção, obviamente, do governo da província, pode desenhar atividades concretas de reconstrução daquele bairro. Para o INGC, o gesto da Olam vai aliviar as necessidades alimentares nos centros de acomodação. Este gesto é um gesto de solidariedade. Este gesto significa mais um apoio para as vítimas do ciclone Idai e as cheias que se seguiram. E penso que é um gesto que não vai parar por aqui, porque a CTA já mostrou, e tal como disse aqui, que não foi o primeiro gesto, não é o segundo, e vai continuar e vai poder apoiar ainda mais as populações, uma vez que o ciclone, uma calamidade, um desastre, são muito rápido a chegar, mas para se dissipar, para os seus efeitos desaparecerem, leva muito mais tempo. O INGC garantiu ainda que as 40 mil toneladas de alimentos doados pela Olam vão ser encaminhados para a Beira ainda esta segunda-feira. Na cidade da Beira, a cólera já matou 8 pessoas e o presidente do Conselho Autárquico daquela cidade apela às populações a se precaverem. Dados estatísticos anunciados pelo edil David Simango na manhã deste domingo dão conta que na cidade da Beira cerca de 23.822 casas foram danificadas e 63.506 ficaram sem teto. Tivemos a oportunidade com os nossos próprios olhos palpar ao pormenor os estragos que foram feitos na nossa cidade e olhávamos para os mais de 100 anos da construção da cidade e dizíamos que vai levar muito tempo a reconstruir a cidade. Anunciámos mais de 23 mil casas ficaram destruídas e há à volta de mais de 62 mil casas que têm um problema de coberturas. Também são destruídas, algumas são parcialmente, algumas são totais. E também temos hospitais que foram destruídos, escolas que foram destruídas, e nós temos este banco de dados que podemos partilhar com a imprensa, porque é importante que haja banco de dados. Vamos partilhar também com a INGC, vamos partilhar também com as organizações humanitárias que estão aqui. Face à tamanha devastação, 61 óbitos foram registrados devido à ação direta do ciclone Idai. Nós temos informações claras, porque vivemos com a população,
E quem vive com a população sabe quando o vizinho morre e em que circunstância esse vizinho morre. Portanto, os nossos olhos viveram esses momentos dramáticos de perca de vidas. E só no ato do ciclone, de uma forma direta, perdemos aqui na cidade 61 pessoas. São vidas humanas que se foram devido à ação direta de ciclone. É natural, poderá haver mais pessoas em consequências a posteriori virem a perder a vida. Devido à imundície e gente à mistura, a cidade da Beira está a viver outro drama, a eclosão da cólera. Até na tarde do último sábado, 8 óbitos foram registrados. A nossa cidade recebeu muita gente vindo dos distritos. Para além das pessoas evacuadas, existiram pessoas que por si só entenderam vir à cidade da Beira, tendo em conta as condições precárias que estão nos distritos, como o primeiro lugar salvo, o primeiro lugar de vida, ou o primeiro lugar de melhoria ou procura de condições para sobrevivência. E essa imigração de pessoas traz consigo também alguns hábitos. Eis a razão que na nossa cidade se registram casos de cólera por causa dessa mistura de imundície, de pessoas a virem de fora. E naturalmente, infelizmente, anunciamos óbitos na nossa cidade. Nós estamos preocupados porque há focos de mosquitos, o que é normal nesta época após cadastro. Queremos negociar e sensibilizar a ajuda internacional que está aqui, porque temos que criar condições para combater eventuais epidemias, quer diarreicas, quer de cólera, quer de malária, e por isso a pulverização na nossa cidade, para nós é uma necessidade imediata, uma necessidade urgente, para evitarmos mais perca de vidas. Simango disse ter iniciado o apoio direto às famílias afetadas, doando uma cesta básica como forma de reiniciar a vida. O Jornal da Manhã sai neste momento. No segundo bloco voltamos com a entrevista em estúdio com Gustavo Marvi. Até já. Voltamos para o segundo bloco do Jornal da Manhã e vamos agora chamar o nosso espaço de entrevista em questão. Voltamos com o nosso espaço de entrevista. Dr. Gustavo, eu perguntava, o Governo tomou recentemente, através da República, que é quem anunciou algumas medidas para permitir o rápido regresso do setor privado ao seu normal funcionamento. Dentro destas medidas estão a questão da redução de taxas, como de energia, por exemplo. O que é que lhe oferece dizer sobre esta matéria? Eu dizer que é dever dos governos ajudar os povos, os seus governados, a resolver os problemas que possam aparecer que ultrapassam a capacidade individual ou do mesmo dos empresários. É o caso deste ciclone. Este ciclone causou destruições massivas, matou pessoas, então é importante e é dever do governo intervir para ajudar as populações locais a reconstruir as suas vidas, incluindo naturalmente os empresários. Porque os empresários são uma espécie de uma força que ajuda as pessoas a ganhar o seu pão, porque são os empresários que empregam as pessoas, que ganham o seu pão ali, o seu ordenado, para alimentar as suas famílias. Ora, se as empresas estão destruídas, estão paralisadas, significa que não é só o empresário que sofre, são também os trabalhadores que trabalhavam nessas, passa a expressão, a repetição, que trabalhavam nessas empresas. É importante que o governo ajude os empresários, ou crie pelo menos condições para que resolvam, reconstruam as suas fábricas, de modo que voltem a operar e a criar receitas que possam pagar o salário dos seus trabalhadores. É nessa ótica que o Presidente da República apercebeu-se que tinha que criar o mínimo de condições para que as empresas possam ser reconstruídas com a maior brevidade possível para haver uma retomada no pagamento tanto dos salários como da distribuição dos bens, porque essas empresas também, algumas, são de fornecimento de serviços e bens aos cidadãos das zonas onde eles residem. Em condições normais, num país onde o governo pudesse ter
uma capacidade financeira como há em alguns países que são mais robustos financeiramente, era até de esperar que o governo fizesse um plano de reconstrução em que poderia distribuir, digamos assim, dinheiro às pessoas afetadas para que possam reconstruir as suas casas, ou então faria uma construção de casas em massa, urgentes, para que as pessoas que perderam as casas possam abrigar-se nessas casas que poderiam até ser de custo baixo. Haverá ainda esta possibilidade, tendo em conta que o governo já começou a encerrar alguns centros de acomodação e a aconselhar as pessoas a se reerguerem após o ciclone? Bom, isto tem a ver muito com várias razões. É que a capacidade do governo de manter as pessoas no centro de acomodação é limitada, obviamente. É verdade que estão a chegar muitos apoios, mas esses apoios, muitos deles, principalmente aqueles que são dados em dinheiro, não vêm para as mãos do governo. Os países que estão a doar oferecem, entregam essas doações às organizações internacionais ou mesmo ONGs para fazer assistência. Eles não, por prática dos governos, não é normal que eles canalizem o dinheiro ao Tesouro moçambicano para ser o governo a fazer essa função. Essa função é feita muitas vezes pelas Nações Unidas, que tem agências especializadas como a Unicef, a FAO e muitas outras. Ou as ONGs, como sabemos, a Oxfam, por exemplo, a britânica, tem essa especialidade de assistir pessoas que estejam em necessidade, como é o caso. Então, eu penso que não podemos estar a pensar que os tais milhões de dólares, como eu ouvi aqui vocês noticiarem, vão todos para as mãos do governo. Não, não é bem assim. O dinheiro é dado a Moçambique, mas não é dado diretamente ao governo moçambicano, muito menos ao Ministério das Finanças. Após essa questão, esse fenômeno natural do Idai, nós tivemos a situação da especulação de preços por parte de algumas empresas e empreendedores na cidade da Beira, com maior destaque. O que é que lhe oferece dizer sobre esta questão de oportunismo após uma catástrofe natural? Aconteceram coisas bem piores que isso, como o assalto às lojas. Por exemplo, a loja da Minerva Central, que vende telefones, computadores, foi vandalizada e assaltada, e os bens roubados. Só não roubaram livros, que é sintomático, porque em Moçambique a maioria das pessoas não gosta de ler ou não sabe ler, infelizmente. Mas é o melhor tesouro que há na vida, quando você adquire conhecimento, mas eles não roubaram livros. Eu estava a ler isso ontem num artigo do Marcel Moss, no seu jornal Carta, mas os telefones e os computadores não escaparam. Portanto, a especulação era bem de esperar na nossa situação, porque somos um país com uma classe empresarial ainda não muito consciente da sua missão. Mesmo onde não há calamidades como esta, os preços não são dos mais justos, há muita especulação em Moçambique, e o reflexo disso é que os preços não são exibidos na montra. Você tem que entrar dentro da loja para perguntar quanto custa cada um e todos os produtos que estejam lá, e muitas vezes o preço que lhe dizem não é o preço real, é o preço exagerado, e se você se queixar é quando baixa um bocadinho, mas esse baixamento não é um favor, é um baixamento que tende a ir ao encontro do preço em que o produto deve ser vendido. E se você for mais insistente, muitas vezes pode-se baixar de 50 para 30 ou mesmo para 20, o que mostra que é uma especulação extremamente perigosa, no sentido de estar a roubar aos que têm pouco, para que o pouco que há no país esteja cada vez mais em poucas mãos. Portanto, os nossos comerciantes, grosso modo, pode haver exceções, que eu duvido, são, por excelência, especuladores. Eu até já escrevi várias vezes isso, não são pessoas honestas, eles precisam de cultivar esse sentimento de honestidade, mas isso não é altruístico. O governo também tem que fazer a sua parte, tem que fiscalizar os produtos, porque, de contrário, não vamos ter a especulação eliminada a breve trecho. Para quem já visitou países onde as instituições competentes são rigorosas, quando você está a circular por uma cidade, você consegue ver o preço de cada coisa, seja de carros, seja de aparelhagem, seja de comida, está exposto na montra. E quando você tenta pedir um desconto, dizem-te logo, não, esse é o preço certo, não podemos baixar mais disso. E muitas vezes, de fato, esse é o preço onde está acoplado o lucro justo do comerciante, e não podes ter uma redução a esse preço, porque é o preço que de fato o produto deve ser vendido.
né, através dele. Mas aqui em Moçambique é um mundo selvagem. É aquilo que chamamos capitalismo selvático ou desumano. Não, temos que fazer muito para que os comerciantes saibam que não podem roubar aqueles que são a razão da sua própria existência, que são os consumidores. Exatamente, e o governo já anunciou que vai fiscalizar para garantir que esta especulação tenha fim. Outro impacto do ciclone Idai na arena política foi o adiamento do processo de licenciamento eleitoral. Arnão apareceu ontem a dizer que o adiamento de 15 dias é insuficiente para que as pessoas possam se reerguer e propôs 45 dias. A questão é possível que, olhando para os impactos, as populações se recuperem em 45 dias e o processo, será que deve esperar até que as populações estejam efetivamente reerguidas? Eu sou um dos que defendo que o adiamento deve ser muito bem ponderado no sentido de ser um espaço que permita que as pessoas tenham tempo de chorar os seus falecidos, aqueles que estão sem casa de poderem ter algum dedo para se abrigar e aqueles que não ficaram sem os seus bens de consumo possam ter o que comer. Porque não faz sentido que chegue o ressociador e peça a alguém que ainda está a chorar e peça-lhe que faça o recenseamento para participar nas eleições. Essas eleições deviam ser muito bem ponderadas, na minha opinião, deviam até ser adiadas, na minha opinião, para um período que possa ser considerado suficiente, porque somos um país sem condições financeiras para ajudar as pessoas a refazer as suas vidas, como eu dizia aqui no começo. E, infelizmente, há quem pensa que as eleições são mais importantes que o luto em que as pessoas estão, que o sofrimento em que estão as pessoas submetidas, porque mesmo aqueles que não estão naquela zona, aqueles que não têm coração de pedra, sentem o problema das pessoas do centro de Moçambique. Então eu penso que, de fato, o adiamento devia ser um pouco mais extenso, porque é 1 mês e meio, não me parece ser suficiente para que as pessoas refaçam as suas vidas na dimensão em que o ciclone Idai ia devastar aquela zona. Eu nunca estive ali, ainda não fui lá, mas olhando para as câmaras de televisão, dá para ver que a devastação foi séria. Eu assisti a reportagens feitas por grandes estações de televisão mundiais, como a BBC, a CNN. O desastre foi extremamente grave. E é por isso que é uma resposta quase que massiva de todo o mundo, é que já perceberam que é um desastre que aconteceu num país de poucas condições financeiras, e então é preciso ajudar, porque se isso tivesse acontecido no Japão, na China ou nos Estados Unidos, não estaria todo mundo a mandar apoios, porque eles têm condições para eles próprios resolver os problemas, têm fundos, já teriam anunciado bilhões de dólares para a reconstrução do centro de Moçambique, se fosse nesses países. Mas nós, infelizmente, não temos tanto dinheiro assim quanto deveríamos ter. É verdade que aqui posso dizer que não, temos dinheiro que está a ser roubado, é uma certa verdade, mas não me parece que o que se rouba daria tanto para a reconstrução de uma situação como aquela. Aqui vai levar muito tempo, então era bom que pudéssemos priorizar a restauração da normalidade antes de pensarmos em fazer eleições. Mas há essas pressões muitas vezes externas, porque há quem pensa que essas eleições irão de encontro com aquilo que são as suas intenções, não vou aqui dizer, mas são simplesmente conhecidas, e por via disso esquecemos o sofrimento das pessoas que vivem naquela zona. Mas isso está explicado há mais de 500 anos por um escritor francês, que os interesses se sobrepõem aos sentimentos. Então, faz sentido, é normal, embora não seja, que as pessoas pensam que as eleições têm que ser feitas imperiosamente este ano, mas eu penso que devia se ponderar muito seriamente e ser adiadas por um período que seja razoável, para que as pessoas possam se licenciar e ir votar já com a vida restabelecida. E não é bom que se façam eleições numa situação de sofrimento, porque muitas vezes isso pode penalizar quem está no governo.
porque sempre que há eleições num país em crise, quem está no poder sofre, é penalizado. Viu-se isso em 94 e 99, o regime do dia, que era o governo do Chissano, quase que perdeu as eleições. Entretanto, era um sofrimento causado por alguém, por um homem, que era, nesse caso, a guerra da Renamo, que era uma guerra do apartheid, embora tenha tido o instrumento a Renamo a fazer. E o arrancar destas divergências, vamos assim dizer, a Renamo não concorda com o adiamento de 15 dias, propõe 45, conhecendo os nossos partidos políticos, isto não colocará em causa outros processos, nomeadamente o processo de pacificação do país, o DDR, que está em debate? Bem, ainda bem que é o segundo maior partido da oposição a propor mais dias, porque se fosse o governo ou a Frelimo, haviam de dizer que eles querem perpetuar a sua estadia no poder já fora do prazo que lhes foi dado pelo eleitorado. E penso que vai ser acolhido pelo governo facilmente, porque o governo mostrou neste desastre o seu empenho. Vimos que o presidente Nilson ordenou que se fizesse um Conselho de Ministros lá na Beira, que era para permitir que os membros do governo, todos eles, pudessem sentir e ver in loco qual foi o efeito daquele ciclone e das cheias. Então eu penso que, sendo a Renamo a propor um adiamento de 45 dias, é louvável, porque já tinha ouvido algumas vozes isoladas, não de um partido como tal, mas de alguns políticos, a serem contra o adiamento das eleições. Porque para eles a eleição pode significar a sua extensão ao poder e, como em África, o poder significa muitas vezes ganhos próprios, ganhos individuais. Eles estavam a ver esse aspecto e esquecer aqueles que estão a sofrer naquela zona que foi atingida pelo IDAI. E isto é bom, e penso que esse pedido vai ser acolhido pelo governo. Se não for acolhido por outros partidos, não terá nenhum efeito, porque são minoritários e alguns deles nem estão sequer, não estão a exercer o poder no Parlamento sequer, tirando o MDM, que está representado com uma pequena bancada no Parlamento. Eu penso que isso vai passar, porque se haver uma votação no Parlamento, certamente vai ser aprovado por esmagadora maioria, se não por consenso. Outro assunto do dia tem a ver com as dívidas ocultas. Recentemente houve a acusação formal dos 20 arguidos pela PGR. São 20 arguidos já chamados para responder a processos e desde lá até cá não há desenvolvimentos e há quem já diz que os processos estão a ser lentos. O que é que lhe oferece a dizer sobre essas detenções? O que é que isso pode significar no que toca à recuperação do financiamento externo para o país, já que essa questão das dívidas acabou provocando o bloqueio financeiro? Eu não acho que esteja a haver alguma lentidão. Às vezes pensamos mais rápido do que imaginamos quanto custa fazer certas coisas. Este problema das dívidas foi um problema feito de forma muito sigilosa. E não é fácil aos investigadores descobrir todas as teias de como é que este calote foi feito. Quem acompanha o que tenha saído fora, quer seja através dos relatórios da PGR, dos americanos e de outras fontes, apercebe-se que este calote foi cuidadosamente concebido para ser indiagnosticável, se eu posso dizer assim. O documento da PGR parece que iniciou mesmo em 2011. Sim. E penso que ocupou boa parte do tempo e esforço dos juristas da PGR ou dos peritos em investigação deste tipo de crimes. Aliás, temos de saber que o governo teve que contratar peritos de fora, advogados de fora que estão a trabalhar sobre este assunto, nomeadamente ingleses ou britânicos, que estão a trabalhar sobre esse assunto, porque é um assunto que exige especialistas em detectar todos os labirintos, porque isto foi feito. Porque não se pode ir ao tribunal com um processo mal elaborado, mal formatado, porque depois os advogados dessas pessoas podem ir desfazer todos os argumentos, todas as acusações e eles saírem em liberdade.
Isso seria um grande fracasso. E no nosso país não é permitida ou não é prática haver um rejulgamento de um processo já julgado. Uma vez julgado e sentenciado, isso morre assim, não volta a ser julgado. Se for bem ou mal, não há mais julgamento. Infelizmente, nós ainda somos assim. Há países onde já se permite que um julgamento já feito possa ser rejulgado em função de novos dados que possam aparecer. Mas nós não somos assim. Julgamos uma vez e acabou. Então eu penso que há que se dar tempo para que isso seja julgado. Mas tanto quanto eu li, os processos já estão no Tribunal Judiciário de Maputo. Portanto, estão na iminência de serem julgados. Se não começaram agora, pode ser por qualquer outra razão ou por qualquer outro detalhe que ainda falta, mas se já estão no tribunal, significa que está tudo alinhavado para que se possa fazer o julgamento. Devem estar na bicha, porque há muitos outros processos que antes entraram no assunto, mas esses, penso que, pela sua natureza, poderão furar a bicha, se posso dizer assim, e serão os primeiros a serem julgados. Bem, ainda há um personagem importante, o antigo ministro das Finanças, da Economia e Finanças, está detido neste momento na África do Sul desde o dia 29 de dezembro. Qual é que seria a importância da presença deste acusado para o julgamento dos restantes processos? Bem, isto tem levantado uma certa controvérsia sobre onde é que de fato ele devia ser julgado. No processo da minha formação escolástica, eu estudei Direito Internacional e Direito Privado, Direito Internacional Público e Direito Privado. E os dois instrumentos jurídicos recomendam que o indivíduo é julgado onde ou no território onde ele cometeu os crimes. E eu assumo que o Xangue devia ser julgado em Moçambique, ou em Maputo neste caso, que foi a partir de onde ele, por aquilo que se diz, cometeu esses crimes. Mas aparecem aí outras versões que dizem que não, sendo crimes de natureza como é que é? Internacional? Não, feitos através dos sistemas da internet, de comunicação. Sistemas informáticos. Sim, informático, queria dizer isso. Assume-se que, sendo as suas vítimas americanas, porque o que está a levar o Xangue a ser detido pelos americanos é ter se envolvido em esquemas que interferiram no sistema financeiro americano. Depois, há cidadãos americanos que compraram o que chamam bonds em inglês, que não sei traduzir para português, mas são ações, uma espécie de ações que eles compraram e que ficaram lesados porque esses não poderão recuperar os seus dinheiros. É seu investimento, porque essas empresas nunca chegaram a funcionar e não é indício de que eles funcionem. Portanto, foram por lados. Então, por via disso, tem que ser julgado nos Estados Unidos. É uma matéria nova. Quando eu dei o direito internacional e o direito privado, não era muito comum falar-se de sistemas informáticos. Foi há uns bons anos. É verdade que havia sempre transações financeiras via digital, mas o chamado dinheiro digital como é agora não era tão vulgar. Eu lembro que um dos meus professores de disciplina de economia, o Dr. Mungwambe, que foi o primeiro-ministro das finanças deste país, dizia que no mundo está condenado a ter que lidar com dinheiro digital, não papel. Estamos a ver que isso está a acontecer de forma mais comum. Nós, em cada dia que passa, usamos pouco papel. Muitos de nós, pelo menos nós que vivemos em cidades como Maputo, os pagamentos fazemos por via digital, como por exemplo esses WhatsApp, M-Pesa, POS, isso já é muito antigo. Não é tão antigo como Moçambique, mas isso já é uma coisa de há muitos anos. Eu lembro que quando estive a estudar lá fora, como em Grã-Bretanha, isso já era normal. Estou a falar dos anos 80, portanto, não é coisa nova, mas para entre nós pode ser ainda relativamente novo. Mas isso significa que o Xangue, para mim, tinha que ser julgado aqui em Moçambique, porque é onde ele cometeu os crimes e é onde deve mais
deve ressarcir mais o país do que aos Estados Unidos, porque este calote criou muitos problemas financeiros a todos nós. O atual custo de vida não é totalmente por causa das dívidas, mas é em parte, porque o custo de vida deriva-se do custo do dólar, que foi mecanicamente induzido pelo governo americano. Isso eu já expliquei em outubro de 2015, como é que isso foi feito. Eu também li isso num artigo publicado no The Economist, uma revista britânica, que explicou muito bem. O que acontece é que os americanos não estão a cumprir com uma cláusula que era colocar o dinheiro suficiente em dólares no Banco Mundial, ou no FMI, que permitisse que chegasse a todos os bancos dos cerca de 200 países, bancos centrais, dos 200 países, a um preço justo. O que eles fazem agora, estão a colocar mais dólares em bancos privados de Nova York, que o revendem especulativamente aos bancos centrais, porque no FMI, ou no Banco Mundial, neste caso, as duas instituições juntas, ou gêmeas, não há dinheiro suficiente para que os bancos centrais possam se reabastecer em quantidades de dólares suficientes para as suas necessidades. Vou explicar um bocado melhor. Em 2015, os bancos, o Fed, que é o Banco Central Americano, que devia fazer essa coisa de dar dinheiro, de vender o dólar aos bancos centrais de cerca de 200 países, estava só a pôr à disposição de todos os cerca de 200 bancos centrais $1 trilhão. Mas segundo o The Economist, em função da demanda, da procura da moeda americana, pelos bancos centrais, deviam ser 6 trilhões. Ou seja, um déficit de 5 trilhões. É isso que faz com que haja carência no mundo do dólar e o seu preço seja alto, porque ele é vendido também de forma especulativa pelos bancos privados de Nova York. Então, é isso que faz mais com que a nossa vida custe mais, porque o dólar está o dobro do custo. Nós estamos a ganhar, aparentemente, muito agora. É chamado salário nominal. Mas quem ganha 20 hoje está a ganhar, na verdade, 10 ou 8 mesmo, do que ganhava-se. Os 8 podia-se ganhar os 10 ou 20, queria dizer, se ganhasse há 5, 10 anos atrás, seria um dinheiro bastante suficiente para comprar mais produtos do que pode-se comprar agora, porque o custo do dólar influenciou os preços dos bens. Nominalmente ganhamos muito dinheiro agora, mas ganhamos menos do que ganhamos há 15 anos atrás. Muito obrigado, Dr. Gustavo Mavis. Estivemos aqui a analisar a questão, os impactos do ciclone Idai e também os últimos desenvolvimentos no que toca ao esclarecimento das dívidas ocultas. Muito obrigado, espero tê-lo aqui em próximas ocasiões. Seguimos com o jornal. O Conselho Cristão de Moçambique encaminhou doações de alimentos, roupas e utensílios domésticos e outros bens de primeira necessidade às vítimas do ciclone Idai no centro do país. Os produtos são resultado da solidariedade do Conselho Cristão de Moçambique, que entregou ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, mesmo sem presença de nenhum representante legal desta entidade, responsável por canalizar ajuda para os mais necessitados. Muitos fardos de roupa que estão aqui e produtos alimentares como arroz, açúcar, farinhas, sabão, que são produtos de higiene e outros. Mesmo panelas, bacias trouxeram. Então, os clientes deram tudo aquilo que conseguiram juntar. Desconhecendo a quantidade do donativo, a presidente do Conselho Cristão, Felicidade Chirinda, explicou que a preocupação não é a quantidade, mas sim a ajuda. Não temos essa possibilidade de conhecer, porque trouxeram em sacos plásticos e tudo, e nós então conseguimos fazer a reciclagem e separar a roupa em espécies e não temos balança para medir, mas o que nos agrada a nós é saber que demos uma mão. Agora, quanto é que demos, quanto é que não demos, para nós não é tão importante. O importante é saber que nós participamos. O Conselho Cristão apelou mais apoio às vítimas do Idai e prometeu dar continuidade a ações de sensibilização dos cristãos em todo o país. A Universidade de Eduardo Mondlane também entrou na onda das
doações e mandou médicos, psicólogos e alunos para fazer o levantamento dos estragos, bem como prestarem apoio psicológico e sanitário. Equipe multissetorial constituída por docentes, estudantes, médicos e psicólogos da Universidade Eduardo Mondlane, que esta segunda-feira partiu para a cidade da Beira para apoiar as vítimas do ciclone Idai. Na Beira, esta equipe multissetorial, de acordo com o diretor de comunicação da UEM, Manuel Mangue, irá primeiro prestar apoio psicológico às vítimas. É uma equipe multissetorial, temos médicos, psicólogos, temos comunicadores, biólogos e também engenheiros. Então eles vão fazer, toda esta equipe vai fazer uma assistência direta em parceria com o Zambeze. O Zambeze já está no terreno e nós vamos ampliar, portanto, este nível de intervenção, que é uma intervenção bem mais efetiva dentro de cada uma das áreas de especialidade. Por exemplo, a psicologia, sabemos que as pessoas perderam os seus entes queridos, é preciso que haja uma assistência psicológica nesse item. Em segundo lugar, a equipe irá fazer o levantamento dos danos na área de infraestruturas para depois desenhar um plano de reconstrução. O objetivo também é de fazer um levantamento, no terreno de como é que a Universidade Eduardo Mondlane vai participar de forma bem mais estruturada. A nossa proposta é de utilizarmos um projeto, uma experiência que nós já temos aqui em Maputo, que é o projeto CAIA Clínica, em que esta CAIA Clínica pressupõe também uma ação, uma intervenção multissetorial, desde a construção de casas melhoradas até a assistência do ponto de vista de georreferenciamento e todas as outras áreas, direito, etc, etc. Então queremos ver também em que medida é que este projeto pode, a médio e longo prazo, ser também transferido para a Beira. Para além de prestar apoio psicológico e de reconstrução da cidade da Beira, os 25 elementos da equipe multissetorial da UEM levam consigo na bagagem roupas para doar às vítimas. O Partido Renamo condena a decisão do governo de adiar o recenseamento eleitoral por apenas 15 dias. A Renamo diz que o prazo que devia ser estipulado é de no mínimo 45 dias. O governo adiou na última terça-feira o processo de recenseamento eleitoral que devia acontecer entre 1 de abril e 15 de maio próximo, devido à situação calamitosa no centro do país, resultante da passagem do ciclone Idai. Por via disso, Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, convocou esta segunda-feira uma conferência de imprensa para reagir ao referido adiamento de 15 dias. A Perdiz considera que o governo está a condenar as populações que precisam se refazer do drama e que também necessitam de estar em zonas seguras para garantir que não haja exclusão de nenhum cidadão. O Conselho de Ministros, ao adiar 15 dias apenas para o início do recenseamento eleitoral, está a condenar a essas populações a não se recensear e, consequentemente, a impedir o exercício de seu direito consagrado no artigo 73 da Constituição da República de Moçambique. 15 dias é um tempo muito curto e irrisório para as populações reerguerem as suas vidas. Deste modo, entendemos ser salutar que o recenseamento eleitoral seja adiado por 45 dias, pelo menos, para permitir o recenseamento, para permitir o reassentamento, o que permitiria o mapeamento seguro dos postos de recenseamento eleitoral. O partido Renamo diz ainda que esta é uma situação prepositada por parte do governo pelo fato de as zonas afetadas serem de domínio da Perdiz. Esta forma precipitada do governo de, em tão pouco espaço de tempo, se esquecer do sofrimento, da dor, do luto que habita muitos moçambicanos, só pode ter um objetivo: desencorajar os moçambicanos de participarem ativamente nas eleições de 15 de outubro, o que será penalização desta região por
apoiar massivamente a Renamo. Pretende-se eliminar a concorrência democrática nesta região. Por isso, a Renamo apela em nome da inclusão que o Conselho de Ministros reconsidere a decisão dos 15 dias de adiamento do recenseamento eleitoral para 45. Na arena internacional, Abdelaziz poderá finalmente deixar o poder na Argélia ainda esta semana. A informação é avançada por duas televisões privadas do país. Os meios oficiais e a presidência não fizeram, no entanto, qualquer comentário nesse sentido. O que é certo é que Bouteflika realizou este domingo uma importante remodelação do governo, mantendo, no entanto, como primeiro-ministro o antigo responsável do interior. No cargo mantém-se também o vice-ministro da Defesa, o chefe de Estado-Maior do Exército, Ahmed Gaed Salah, apesar deste ter renovado no sábado o pedido para que o Tribunal Constitucional declare o presidente como inapto para se manter em funções. Entretanto, continuam a produzir-se manifestações para exigir afastamento de Bouteflika, como este domingo entre a comunidade argelina em França, que se uniu num protesto que reuniu mais de 2.000 pessoas em Paris. Vamos atualizar o tempo. Foi assim que fizemos o nosso Jornal da Manhã, edição de terça-feira. Nós vamos com a promessa de voltar amanhã pontualmente às 8 horas. Fique connosco e fique com a informação de qualidade com o Jornal das 13 e também com o Time Notícias e o Jornal Nacional. Já sabe, as notícias aqui estão sempre em permanência. Obrigado pela preferência e até a próxima.